Olá, Vitor Ferreira. Nossa reflexão para esta sexta-feira, dia da preparação já rápido demais, né? Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, né? E ele começa com a parábola do semeador, né? E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, ele que é em Cristo, né? E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou no barco sobre o mar, num barco, e assentou-se. Toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu um semeador a semear, tá? Então, Cristo semeando, né? Ou a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Aqueles que entendem a necessidade de buscar, né, a Deus, mas na primeira dificuldade abandonam, né? O primeiro caso, né, a parte que caiu à beira do caminho, né, não está interessado, não quer saber, né? E outra parte que caiu nos espinhos, né, as dificuldades da vida, a pessoa se interessou e tudo mais, mas na oportunidade e nas dificuldades da vida abandonou a palavra do Senhor, né? Porque Cristo nunca nos prometeu vida fácil, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, está escrito na Bíblia, né? Mas está escrito também que veio para nos dar vida e vida em abundância, né? E a parte que caiu em terra boa produziu fruto, que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60 e alguns 100. Ou seja, você entrou, conheceu a palavra e levou a palavra, cumpriu o id, né? Ide pregar o evangelho, né? E por que Jesus pregava em parábolas? Ele mesmo explica, né, a finalidade das parábolas. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntaram-lhe, os 12 discípulos, perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele disse-lhes: a vós é conhecido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas essas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados, né? Se você deixar de estudar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, né, que é o único que tem capaz, é o nosso advogado, tá? E juiz, tá? Que a gente vai ver mais à frente aí, né? É o único, é o que tem intermediação, é Jesus Cristo, homem, né? O contato nosso com Deus é através de Jesus Cristo, homem. A gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Não tem santo, não tem ninguém para interceder por nós, a não ser Jesus Cristo, homem. Aliás, ele está no Santíssimo fazendo isso, ok? Aí vem a parábola do semeador, né? E é muito interessante que temos também a parábola do semeador e a parábola da semente, né? Essa parábola é muito interessante, mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita, né? Jesus aguarda a sua igreja, né? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. Ou seja, nós devemos ter o caráter de Cristo. E eu tinha uma dúvida muito grande com relação a isso. Como é que eu vou ter o caráter de Cristo? Isso é impossível e tudo mais. Mas a palavra diz, né? Aliás, sede perfeitos como eu sou, né? Está na palavra do Senhor, né? Então, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá
para reclamá-los como seus, virá buscá-los. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Isso está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 12, mais lá no final da Bíblia nós vamos ver isso. Se todos os que professam seu nome, nome de Cristo, produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Amém? Né? Então nós temos aqui no capítulo 4, né? E ainda temos que o governo, no versículo 30, olha o que diz. E ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que comparação o compararemos? Né? Então, o governo do reino de Cristo não é parecido com nenhum governo da terra. É uma representação do caráter daqueles que compõem o reino. Que assemelharemos o reino de Deus, ou com que comparação o compararemos? Perguntou Cristo. Ele não pôde encontrar nada na terra que servisse como uma comparação perfeita. Em seu tribunal, um amor santo preside, cujos ofícios e obrigações são agraciados pelo exercício da caridade. Ele requer dos seus servos que pratiquem a piedade e a benevolência, que são os próprios atributos de Deus no desempenho de suas funções, e que encontrem felicidade e satisfação em refletir o amor e a terna compaixão da natureza divina com todos com que nos relacionamos, ok? Então Deus pede isso, tá? Você não pode deixar, eu não posso deixar a minha salvação na mão dos outros. Isso é de qualquer jeito, dá tempo, a gente não sabe o tempo, né? O nosso dia é hoje, né? E nós temos que buscar elevar o nosso caráter, o nosso lado espiritual, nos aproximarmos de Cristo, né? Tem vários livros, várias obras muito interessantes. Tem uma chamada Caminho a Cristo, é fantástica, que vale a pena uma leitura, entendeu? Trocar ideia com seus familiares, tirar lá 30 minutos. A gente vê um jogo de futebol, 90 minutos, né? Senta ali, fica esperando um filme, 1h30, 2 horas, pegar um Titanic, acho que é quase 3 horas, me parece, né? Nem lembro mais. Enfim, né? E por que não estudamos a palavra do Senhor? Esse aqui é o manual. Quando você, né, hoje não, mas antigamente quando comprava lá o primeiro micro-ondas, você ia lá ler e tal, como é que é. Hoje já chega, tá tudo certo, pô, já conhece e pronto. Mas é o manual do fabricante, tá aqui, é a Bíblia. Manual do fabricante, tá bom? Aqui tem tudo, trata de tudo, inclusive dos erros das pessoas do passado e que se arrependeram ou que não se arrependeram, tá aqui com as suas devidas consequências, tá? Amém e misericórdia, né? Amém para aqueles que se arrependeram, né? E misericórdia para aqueles que se perderam, que a palavra do Senhor também expõe aqui. Que você tenha uma sexta-feira abençoada e que possa se preparar bem para o Santo Sábado do Senhor, analisando lá Deuteronômio 5 e livro do Êxodo capítulo 20. Você vai encontrar o porquê de eu estar falando um feliz sábado, para você se preparar para um feliz sábado. Leia a palavra do Senhor, estude. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Amém.